Mateus capítulo 7, vamos estar fazendo a leitura do versículo, a partir do versículo 24, tem por título os dois alicerces, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. Todos acharam? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Essa semana que passou, Deus me deu essa palavra, e como de costume, eu sabia que em algum momento Deus iria querer que eu estivesse ministrando ela. E essa palavra, ela fala muito ao meu coração, porque ela aponta muito para a nossa vida, ou para o nosso modo de viver. A nossa vida, como foi falado ontem aqui pelo pastor Fabrício, ela é feita de escolhas. E dependendo das escolhas que nós fazemos, nós sofremos consequências boas e também sofremos consequências ruins. É muito difícil, às vezes, nós sofrermos consequência por escolhas que nós não fizemos. Mas a maioria das vezes, nós estamos pagando por escolhas errôneas, precipitadas ou mal pensadas que nós fizemos. Esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus ele dando a oportunidade da pessoa fazer uma escolha, viver a palavra dele, fazer conforme ele ensinara, ou não fazer, somente ser um ouvinte. E o que me chama a atenção é que Jesus ele vai comparar a vida daqueles que estão ouvindo a palavra dele a uma casa. E pior ainda, ele vai fazer uma comparação da escolha, direcionando ao solo, à terra, em que essa pessoa vai escolher edificar a sua casa. E quando se fala de escolha, de se edificar uma casa, sabemos que casa está ligado a emoções, casa está ligado a histórias, porque dentro de uma casa que nós vivemos, nós construímos uma história, nós vivemos várias emoções, choramos, sorrimos, enfrentamos situações, nasce, morrem pessoas que vivem dentro daquela mesma casa. Então casa está ligada a muitas coisas. E Jesus está falando: olha, aquele que ouve as minhas palavras, mas não a praticam, não botam em prática, não vive elas, só ouve, só é ouvinte, é igual como se fosse uma pessoa que fizesse a escolha de edificar a sua vida na areia. E quando eu olho para isso, porque as construções de antigamente, do tempo de Jesus Cristo, era feita da seguinte forma: a pessoa queria construir, eles pegavam pedras
de forma errônea. Mas, irmã, então como que eu tenho que edificar a minha vida pela palavra do Senhor? Aleluia. Não tem outro caminho. Glória a Deus. Outra forma de edificação de casa era que os construtores cavavam a sapada. Mas eles não cavavam como a gente cava, não. 1,5 metro, 3 metros, não, de profundidade. Fui estudar, não trabalho em obra, mas eu conheço. Eles cavavam até achar uma rocha natural. E quando eles achavam aquela rocha no final da sapada, era dali que eles começavam a edificar as suas casas. De tal forma que os alicerces ficavam tão firmes que podia passar rios, podia passar vento, podia cair a chuva que fosse, mas essa casa não caía, porque tinha sido construída sobre a rocha. Essa rocha é Cristo, a rocha inabalável. Percebe-se que a mesma coisa que sobreveio para quem construiu a casa na areia, também sobreveio para quem construiu a casa na
coisa boa, porque ainda não estava alicerçado na rocha. Não cavou o quanto que tinha para cavar. Não tenha pressa de conhecer a Cristo. Não tenha pressa de se relacionar com Ele. Eu aprendi no seminário que a melhor forma, ou única forma, de saber o que Deus pensa é ler uma palavra dele. Quer conhecer um pouquinho de Deus? Lê a palavra. Você vai aprender o que Ele quer do homem, como Ele quer que o homem se comporte, as coisas que o entristecem, as coisas que o alegram, o amor dele pela humanidade é na palavra. Aleluia. Não tenha pressa de se relacionar com Ele. Não tenha pressa de buscar a face dele. Não tenha pressa de ver as coisas acontecerem. Eu sei que às vezes a ansiedade bate. Eu sei que às vezes a gente fica voltando no momento da promessa, quando a promessa foi falada. E a gente vai comparando o tempo. Mas esse tempo é necessário para o alicerce ser construído. Às vezes você não entende porque ainda não aconteceu. É porque ainda está sendo feito os alicerces. E detalhe, para construir casa não se cava só uma sapato. Então você sabe que vai se levar tempo. A mão fica calejada, são as marcas de quem cava. Não é calejada, não. As marcas ficam. O sol maltrata, o sol da provação tenta fazer você desistir, parar. Tem gente que faz amarração. Está dizendo para a construção de hoje. Tem gente que está com muita pressa e faz amarração. Tipo assim, ó. E vamos levantar e vamos morar. O importante é levantar o cômodo e entrar para dentro. Mas no primeiro vento forte a parede faz assim, ó. Meu Deus. Aí corre-se o risco de perder tudo que você investiu naquela construção. Meu Deus. Vai gastar mais um pouco, mas cava. Aleluia. Meu Deus. Vai levar mais alguns anos, mas cava. Vamos dizer, mas você está tanto tempo e ainda é obreiro, você está tanto tempo e ainda... Sim, eu ainda estou cavando. Glória a Deus. Os meus alicerces. Aleluia. Mas quando eu estiver pronto, nenhum vento Meu Deus. vai me derrubar. Aleluia. Sabe qual é a maior prova que os alicerces estão prontos e que a casa pode começar a ser levantada e edificada? É quando você passa por tantas coisas e a única coisa que você não sente vontade é de voltar
tipo de solo você tem deixado de herança. Não adianta só ser fértil. Não adianta ter só unção. Não adianta só falar em línguas, porque línguas eu já falei aqui, é dom, não é frutos. E os frutos são justamente aquilo que você produz quando você passa na prova e tem domínio próprio, amor ao próximo, benignidade. Deus hoje te convida para se alicerçar na rocha. Ah, missionário, isso é para você e é para mim também. Nós precisamos nos policiar cada dia. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso me aprofundar mais em Ti. Eu quero conhecer mais em Ti. Irmão, nós vivemos muito raso. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a lição dominical de terça-feira foi falando sobre Estevão. Quando você olha, eu não vou falar nem do Velho Testamento, não. Se falar do Velho Testamento, a gente fica deprimido. Vamos falar do Novo, porque as manifestações do Velho Testamento não é o céu. As coisas que aconteceram no Velho Testamento foi tremenda. Não dá para se
assuste se as coisas estão afunilando. Deus, Ele fala para você nessa noite: suporte o vento. Eu estou te dando estrutura, eu te dei estrutura para isso. Missionária, você não tem noção de como está a minha casa. Suporte o vento. Aleluia. Ah, missionária, se eu te contar essa minha história de vida, se eu sentar contigo para contar a minha, a gente chora. Meu Deus. Vai comigo. Missionária, se tu souber como é que está o meu casamento, você tem? Suporte o vento. Missionária, meu ministério não faz parte daqueles que são eleitos por Cristo. Os discípulos passaram por isso, perderam cabeças, vidas, familiares. Os profetas passaram por isso. O profeta que eu acho que mais deveria receber carinho na Bíblia, que mais falou sobre o Messias, foi Cerrado veio. Meu Deus. Por Manassés, rei da época. Cerrado vivo está sem anestesia. Então faz parte daquele que serve a Cristo ser perseguido. Se talvez você esteja nessa condição de irmã, todas as vezes que eu passo por uma situação difícil, a vontade de te largar tudo e voltar para o mundo, porque o mundo eu resolvo do meu jeito. Pede a Deus para te estruturar na rocha, porque na presença do Senhor você resolve do jeito de Cristo. Glória a Deus. Na presença do Senhor você chora na presença de Cristo. Na presença do Senhor você sente ira na presença de Cristo. Glória. Na presença do Senhor você não se vinga, porque a vingança é dele. Você pede a Deus justiça. E cuidado, porque às vezes a justiça não vai ser da forma que você deseja. Então com Deus é desse jeito. Talvez você entrou aqui nessa noite pedindo bênção. Você não quer uma palavra de bênção. Quer ser abençoado? Primeiro edifique a sua casa na rocha. Ah, missionária, mas eu veio uma palavra que Deus ia fazer, que ia acontecer. E uma coisa, Deus está te estruturando para fazer, para acontecer. Mas Aleluia. você tem que estar estruturado. Durante a estrutura, vão zombar, vão rir, vão escarnecer. Mas quando virem os ventos, a tempestade, olharem, rapaz, nós passamos por tudo isso, nós estávamos firmes. Aleluia. Glória a Deus. Olha que o filho foi parar nas drogas, foi parar no alcoolismo, na prostituição, marido, saúde, mas está firme. Aleluia. A casa está firme, a vida está firme. Você vai ver quem te criticava, quem te pedir conselho. Você vai ver quem te criticava.
pregava também, revelava tudo, estendia a mão e caiu uma carreira. Mas olha como está agora. Meu Deus. Aí você vai entender porque Deus está demorando tanto em levantar seus estudiosos. É porque Ele quer profundidade hoje. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Não